Olá, tudo bem? Eu sou Alexandre Bogaciova, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. É um prazer estar falando aqui com você. Eu trabalho com desenvolvimento humano há mais de 18 anos e dentro desse contexto eu quero trazer para você como é que funciona esse trabalho que eu chamo de mentoria estratégica comportamental, para que você entenda e saiba onde você está pisando, saiba como é que funciona o meu método, entenda um pouquinho mais sobre esse processo. Bom, se você está aqui, provavelmente você tem uma busca que já tentou, por diversas formas, resolver por você, já leu, já estudou, né, tentou fazer por você, que isso é muito normal, muito comum, e é assim que nós funcionamos. Né? Só que chega um determinado momento na vida que a gente percebe que nós precisamos de uma perspectiva externa para enxergar novas possibilidades, entender como que a gente pode agir diferente, pensar diferente, tomar atitudes diferentes. Né? Então esse é o processo. E qual que é a diferença bastante importante para você entender aqui? Esse processo ele é um processo que é muito personalizado. Ele não é. A gente segue uma metodologia, tá? Eu sigo uma metodologia bastante forte, que é da onde eu sou formado, que é a metodologia do coach americano, que é do ICI. Mas também eu uso outras técnicas, porque só a técnica do coach ela traz uma lacuna em certos processos, em certos contextos, em certos problemas diferenciados. Então, ao longo desses anos, desenvolvendo pessoas, já centenas de pessoas, trabalhando com a alta cúpula, né, com a alta liderança, desde CEO, diretores, gerentes, enfim, até líderes emergentes, né, grandes potenciais, empreendedores, empresários, eu pude perceber uma lacuna usando ferramentas que existem no mercado. Eu criei um método onde eu uso duas abordagens praticamente, que eu, assim eu posso dizer, que são bastante reconhecidas, são abordagens, são metodologias e técnicas muito assertivas, mas que sozinhas, isoladas, elas deixam alguns pontos a desejar mediante ao contexto onde a pessoa está inserida, mediante ao contexto do problema, né, do desafio que a pessoa ali está vivendo. Então, eu uno duas abordagens, que é a metodologia do coaching e uso também a abordagem da mentoria, onde eu pego todo o meu conhecimento executivo, pego o meu conhecimento como consultor e agrego nessas duas forças e promovo esse trabalho que eu chamo de mentoria estratégica comportamental. Então, assim, para você entender esse método, como que ele funciona, eu convido você a entrar em contato comigo, manda uma mensagem por WhatsApp, eu vou te explicar assim com um tempo mais profundo como que eu vou atuar com você desde o primeiro atendimento até como que a gente vai desdobrar isso numa estratégia, porque é tudo muito prático, tem trabalhos, tem lições, tem uma metodologia séria por trás. Esse é um trabalho muito sério, é um trabalho muito profundo, não é um trabalho para quem quer uma resposta rápida, quer um insight e fala assim, ah, legal, obrigado pela dica. Não, é um trabalho de transformação, porque a gente está falando sobre crescimento e desenvolvimento humano. Quando a gente fala sobre esse assunto, é um assunto muito complexo, não é simplesmente apertar um botão e falar, nossa, pronto, acabou. Não, tem um caminho para ser desenvolvido que passa desde um diagnóstico completo para entender como que você pensa, como que você age, como que você toma suas decisões, como que você lidera, como que você é como pessoa, baseando-se em várias esferas, né? Desde os seus valores, das suas necessidades, como é que você ancora a tua carreira. Enfim, são mais de 8 diagnósticos que se conversam, que tem uma inteligência por trás que... Porque assim, a gente tem muitos diagnósticos soltos no mercado que você engaveta, né? Você pega lá, ah, essa aqui é a minha personalidade, ah, essa aqui é a minha liderança, isso aqui é outra coisa, tal, e elas não se conversam. Nessa metodologia que eu criei, nesses questionários onde já foram validados por mais de 2.000 executivos, esses dados são bem integrados e a gente pode tomar decisões baseadas em dados. Né? Então, o primeiro passo é o diagnóstico, é entender exatamente como é que você está. Frente aos seus desafios, frente aos seus objetivos, frente aos seus sonhos, aonde você quer chegar não importa. Então você está num ponto A e você tem um ponto B. Entre o ponto A e o ponto B, eu preciso entender exatamente como é que você está chegando aqui. Você também precisa se conhecer profundamente. Né? Muitas pessoas não têm essa oportunidade, não param para poder se entender, se conhecer, pensar, poxa vida, né, vive nessa vida no piloto automático, entregando, fazendo coisas sem parar e fazendo milhares de coisas e não tem esse espaço, esse tempo para entender quais são, né, de verdade, para você chegar no ponto B, quais são as novas competências que você precisa desenvolver? Quais são as novas habilidades? Ah, mas eu já sei, será que você sabe mesmo? E se você sabe, por que você não faz? Que aí vem um outro dado.
O que está te bloqueando? O que está te segurando? Né? O pessoal fala muito sobre crenças limitantes, mas isso é real. Existem muitas crenças dentro da gente que impulsionam o nosso trabalho, mas existem também crenças que seguram a gente. Né? Então, por que está se segurando? Então, o meu trabalho é um trabalho que une essas metodologias, tanto do coach quanto do mentoring. Eu passo por processos, né, de estudos bastante aprofundados sobre neurociência, sobre a psicologia do comportamento humano, para poder fazer frente a toda essa complexidade que somos nós, né? Que é o ser humano, que somos nós somos assim. Então, desde inteligência emocional, enfim, tem muita coisa interessante para ser trabalhada. Só que existe um método, existe um caminho que vai ser construído mediante a sua necessidade, mediante o seu contexto. Existe uma espinha dorsal que sustenta todo esse caminho, só que essa espinha dorsal ela é construída mediante a sua necessidade. Então, após o diagnóstico, nós vamos construir um objetivo muito bem amarrado, né? Vou te acompanhar na construção desse objetivo, como é que você vai alcançar aquilo que você precisa alcançar, porque essa metodologia não é uma metodologia solta. Né? Nós temos um plano, tem um começo, um meio e o fim. Você não vai ficar para sempre aqui comigo. Pelo contrário, né? Existe um tempo pré-determinado para que você alcance o seu objetivo e depois eu falar, tchau Alexandre, muito obrigado, agradeço, nossa, foi show, consegui alcançar meu objetivo e numa próxima a gente se encontra e geralmente é assim, né? Precisa ser assim. Então é aquele momento que você precisa de uma luz, que você precisa de uma estrutura, a gente constrói o objetivo, constrói entre o ponto A e o ponto B existe a estratégia, né? Então a gente constrói uma estratégia, nesse meio tempo vão acontecer muitos problemas, isso é natural, não vai ser fácil esse processo. Se alguém falar para você que vai ser fácil, está mentindo, porque você está mexendo com o teu comportamento. Só que eu vou te dar ferramentas, eu vou te dar muita bagagem para que você passe por esse processo de uma forma mais assertiva, de uma forma mais rápida. Não estou falando de cortar caminho, não, tá? Porque não tem moleza, você não vai cortar caminho, não. Você vai ter que enfrentar as suas dificuldades, os seus problemas, mas eu tenho certeza que com mais clareza, com mais visão, desenvolvendo uma musculatura, o comportamento correto para que você consiga alcançar aquilo. Não de uma forma aleatória, mas sabendo exatamente aquele músculo que você precisa desenvolver para ganhar a competição. Né? Não é indo para a academia e treinando o seu corpo inteiro, sendo que para aquela prova, para você alcançar aquele objetivo, só um parênteses aqui, quando eu falo objetivo, são várias coisas, tá? Não é só uma meta, não é só um sonho, pode ser um desafio, pode ser um problema que você está vivendo, né? São várias coisas, né? Então, assim, para aquela prova que você precisa desenvolver, que você precisa vencer, né, para alcançar aquele objetivo, existe uma musculatura ali certa, existe um comportamento certo. E quando a gente fala de comportamento, nós estamos falando de coisas bastante interessantes, né? E não é só coisa técnica. A coisa técnica é uma outra área específica. Nós estamos falando do comportamento humano. E é onde entra toda essa metodologia, toda essa bagagem. Mas como eu te disse no início desse vídeo, a gente precisa conversar para eu entender o seu contexto, para te passar como é que funciona essa abordagem. Mas a espinha dorsal, que será desenvolvida e personalizada para você, ela segue um caminho que é assim, tá? Só para você entender, para ficar mais claro. Então é um diagnóstico. Depois desse diagnóstico, a gente vai criar um objetivo para você. Depois desse objetivo, nós vamos construir uma estratégia comportamental para você atingir esses objetivos. Quais são os comportamentos que você precisa ter todos os dias para poder alcançar esses objetivos e desdobrar essa estratégia, né, para você poder alcançar eles. Então você vai acordar de manhã sabendo, olha, para alcançar aquele ponto, eu vou ter que fazer isso hoje. Né? Simples assim. E como eu disse, terão os desafios, terão os obstáculos, que aí existem técnicas, existem ferramentas, existem muito conteúdos também que eu trago, que eu completo em cada sessão, para que você possa ter um entendimento mais profundo. Tá? Esse trabalho não é um trabalho, como que eu posso dizer assim, de terapia. Terapia é muito importante, eu recomendo muitas vezes em alguns processos o uso, né, da terapia, só que esse trabalho é o seguinte, é do presente para o futuro. A gente não vai ficar investigando o seu passado. Né? Da onde nasceu essa ideia, da onde nasceu esse comportamento, porque para esse tipo de trabalho isso não é importante e não vai funcionar. Tá? Então é sempre do presente para o futuro. As conversas, muitas vezes, são terapêuticas, né? Porque nós trocamos muitas ideias nesse momento. Mas não é uma terapia, certo? Então, durante as sessões, a gente vai conversar bastante, eu vou te fazer muitas perguntas estratégicas, vou te levar para pontos diferentes de reflexão e a gente vai construir junto um caminho com toda essa abordagem como eu te trouxe para que você consiga alcançar seus objetivos, tá bom? Então, se você tiver interesse, por favor, entre em contato comigo.
que nós marcamos uma conversa, um bate-papo gratuito, onde eu vou te passar como funciona, né? Todo esse caminho de uma forma mais personalizada. E também eu vou ter, eu acho que o mais importante também disso tudo é ter a oportunidade de te ouvir, de te entender e até mesmo para dizer, falar assim, olha, esse trabalho serve, não serve para você, nós estamos alinhados, vai dar para você fazer ou não, tá bom? E eu vou te passar também os valores, vou te passar o tempo da mentoria e a gente vai ter uma conversa bastante legal, tenho certeza que você vai gostar bastante. Tá joia? Te espero lá então, muito obrigado.